O hinduísmo surge muito antes de qualquer ideia moderna de Estado, economia ou política. Ele não nasce como instrumento de poder, mas como uma tentativa profunda de responder às perguntas fundamentais da existência humana. Por que sofremos? Qual o sentido da vida e como lidar com a impermanência do mundo? Textos antigos como os Vedas, os Upanishads e o Bhagavad Gita discutem a responsabilidade individual, a relação entre ação e consequência e a ideia de que a vida não se resume a uma única existência. Conceitos como karma, samsara e dharma aparecem inicialmente como princípios filosóficos. O karma ensina que toda ação gera consequências. O samsara descreve o ciclo contínuo de nascimento e morte. O dharma, em sua origem, representa o dever moral e ético do indivíduo consigo mesmo e com o mundo. Nada disso, em essência, fala de submissão social ou de aceitação da miséria. Pelo contrário, essas ideias buscavam oferecer sentido ao sofrimento e orientar uma vida mais consciente. O problema começa quando esses conceitos deixam o plano espiritual e passam a organizar a estrutura da sociedade. Aos poucos, o Dharma deixa de ser um caminho interior e passa a ser interpretado como função social. O lugar que cada pessoa ocupa no mundo começa a ser visto não como circunstância histórica, mas como destino moral. A desigualdade deixa de ser questionada e passa a ser explicada. Nesse processo lento e cumulativo, o sofrimento material ganha uma justificativa espiritual. A pobreza não é mais apenas falta de recursos. Ela se transforma em consequência de ações passadas, muitas vezes associadas a vidas anteriores. A riqueza, por sua vez, passa a ser vista como sinal de mérito acumulado. Não se trata de uma imposição violenta, mas de uma construção simbólica poderosa, repetida por gerações até se tornar natural. Com o tempo, essa lógica cria um efeito profundo. A ordem social deixa de precisar de justificativa política. Ela já está legitimada no plano moral e religioso. Questionar a desigualdade passa a soar como questionar a própria ordem do universo. O sistema não precisa reprimir constantemente, porque a crença cumpre esse papel. A história da Índia mostra, portanto, como uma fé que nasce para explicar a existência pode, ao longo dos séculos, ser moldada para sustentar estruturas de poder. Não como causa única da pobreza, mas como elemento que ajuda a torná-la suportável, aceitável e, em muitos casos, silenciosa. Quando o espiritual se torna estrutura social permanente. À medida que o hinduísmo se consolida ao longo dos séculos, suas ideias deixam de operar apenas no plano individual e passam a organizar a vida coletiva. A espiritualidade, que antes oferecia caminhos de compreensão do sofrimento, começa a se entrelaçar com a estrutura social, política e econômica. Esse processo não ocorre por decreto, mas por repetição cultural, tradição e costume. O sistema de castas se torna o principal eixo dessa organização. Inicialmente associado a funções sociais, ele passa a ser interpretado como reflexo direto da ordem cósmica. Cada pessoa nasce em uma posição específica, e essa posição deixa de ser vista como transitória. Ela passa a representar o resultado natural de escolhas feitas em outras existências. O que antes era filosofia torna-se hierarquia. Nesse ponto, o karma assume um papel decisivo. A ideia de consequência moral atravessa o tempo e passa a explicar não apenas comportamentos individuais, mas destinos inteiros. A condição social deixa de ser analisada como fruto de relações históricas, exploração ou desigualdade estrutural. Ela passa a ser interpretada como ajuste moral do universo. Sofrer nesse contexto não é sinal de injustiça, mas de aprendizado. Esse tipo de lógica produz um efeito profundo sobre a consciência coletiva. Quando o sofrimento é entendido como necessário, questioná-lo passa a parecer inútil ou até errado. A revolta perde sentido, a crítica perde espaço. A esperança deixa de estar na transformação do mundo e passa a ser projetada em uma existência futura, em outro ciclo de vida. Com isso, a ordem social se estabiliza, não porque seja justa, mas porque se torna compreensível dentro de um sistema simbólico poderoso. A desigualdade não precisa mais ser defendida por argumentos políticos ou econômicos. Ela já está legitimada espiritualmente. O poder não precisa se explicar, porque a explicação já foi incorporada
a visão de mundo das pessoas. Ao longo do tempo, esse modelo se fortalece justamente por não depender de coerção constante. Não é necessário impor o silêncio à força. O silêncio nasce da crença. O indivíduo aprende desde cedo a interpretar sua condição como parte de algo maior, algo que não deve ser confrontado, apenas vivido. A história da Índia mostra que, quando uma religião passa a estruturar não apenas a fé, mas o lugar social de cada pessoa, ela deixa de ser apenas uma experiência espiritual. Ela se torna um sistema de organização da realidade, capaz de atravessar séculos, moldar comportamentos e limitar a imaginação de mudança. Quando uma sociedade convive por séculos com a ideia de que o sofrimento tem um sentido moral, algo profundo acontece na mente coletiva. A dor deixa de ser vista como um problema a ser resolvido e passa a ser interpretada como parte natural da existência. Não se trata de resignação consciente, mas de um aprendizado silencioso, transmitido de geração em geração. Na Índia, esse processo molda a forma como as pessoas percebem a si mesmas e ao mundo. Desde cedo, o indivíduo aprende que sua condição social não é fruto do acaso nem de falhas do sistema, mas de uma ordem maior que ultrapassa a própria vida. Isso cria uma relação específica com a realidade. O sofrimento é tolerado, explicado e muitas vezes aceito como necessário. Com o passar do tempo, essa lógica produz um efeito psicológico poderoso. A ideia de mudança estrutural perde força, porque a esperança é deslocada para fora do presente. Não se espera justiça aqui, mas equilíbrio em outra existência. O futuro deixa de ser político e passa a ser espiritual. A transformação do mundo é substituída pela promessa de redenção individual. Esse mecanismo não elimina completamente a dor, nem a indignação, mas ele a fragmenta. A revolta deixa de ser coletiva. Cada pessoa interpreta sua dificuldade como algo pessoal, íntimo, ligado à própria trajetória espiritual. O sofrimento é internalizado. A desigualdade se mantém sem gerar ruptura constante, porque já não é percebida como falha do sistema, mas como expressão da ordem das coisas. Quando esse tipo de visão se consolida, o poder se torna quase invisível. Não é necessário impor narrativas de forma agressiva. A própria cultura faz isso. A religião, nesse contexto, não age como opressão direta, mas como estrutura de sentido. Ela oferece explicações prontas para a dor e, ao fazer isso, reduz o impulso de questionamento. Esse processo foi ainda mais reforçado durante o período colonial. O domínio britânico não precisou destruir as crenças locais. Pelo contrário, ele se apoiou nelas. Ao preservar a estrutura social já existente, o colonialismo encontrou uma população profundamente organizada por hierarquias simbólicas, acostumada a interpretar desigualdade como destino. A exploração econômica moderna se encaixou sobre uma base espiritual antiga. O resultado foi uma combinação poderosa. Um sistema econômico extremamente desigual, sustentado por uma visão de mundo que naturalizava o sofrimento, não como imposição violenta, mas como continuidade cultural. A pobreza extrema, nesse contexto, não era apenas uma condição material. Ela era uma experiência socialmente compreendida e espiritualmente explicada. A história da Índia revela assim, como a fé, quando associada de forma prolongada à ideia de destino e aceitação, pode moldar não apenas crenças individuais, mas a própria capacidade de uma sociedade imaginar alternativas. É nesse ponto que o espiritual deixa de apenas consolar e passa silenciosamente a limitar o horizonte do possível. A história da Índia não deve ser lida como exceção cultural, mas como um exemplo claro de um mecanismo que pode surgir em qualquer sociedade. Sempre que uma crença espiritual passa a explicar de forma definitiva o sofrimento humano, ela corre o risco de deixar de apenas consolar e começar a organizar o silêncio. Não por maldade, mas por funcionalidade. Sistemas que explicam a dor tendem, com o tempo, a administrá-la. O ponto central não está na fé em si, mas na sua relação com o poder. Quando ideias espirituais se tornam a principal lente para interpretar desigualdade, injustiça e fracasso social, o debate racional perde espaço. A política deixa de ser um campo de escolhas humanas e passa a ser percebida como extensão de uma ordem moral superior. O que poderia ser questionado se torna sagrado.
Esse processo é quase imperceptível enquanto acontece. Ele não surge como imposição, mas como hábito. A linguagem muda aos poucos. Problemas concretos passam a ser explicados em termos morais. A pobreza vira prova. A obediência vira virtude. A crítica vira ameaça à harmonia. Aos poucos, a fé deixa de ser experiência íntima e passa a funcionar como identidade coletiva. Quando isso acontece, o raciocínio lógico não desaparece, mas é deslocado. Ele deixa de operar sobre fatos, políticas públicas e estruturas econômicas e passa a operar sobre lealdades. As perguntas mudam. Já não se pergunta se algo funciona ou se melhora a vida das pessoas, mas se aquilo está alinhado com valores considerados absolutos. O julgamento racional cede lugar ao julgamento moral. Nesse estágio, a separação entre fé e poder começa a se dissolver. Não porque alguém decidiu misturá-los de forma explícita, mas porque ambos passam a se reforçar mutuamente. A religião oferece sentido e pertencimento. O poder oferece proteção simbólica à fé. Questionar um passa a soar como atacar o outro. O espaço do pensamento crítico se estreita. A experiência indiana mostra que, quando esse processo se consolida ao longo do tempo, ele cria sociedades altamente resilientes à mudança estrutural. Não por ignorância, mas por coerência interna. Tudo faz sentido dentro do sistema. O sofrimento tem explicação. A desigualdade tem narrativa. O poder tem legitimidade. E quando tudo parece explicado, a vontade de transformar diminui. É nesse ponto que a história deixa de ser apenas passado distante e passa a funcionar como alerta. Porque o mecanismo não depende de uma religião específica, nem de uma cultura específica. Ele depende apenas de uma condição. Quando a fé passa a ocupar o lugar do debate político e da análise racional, ela deixa de libertar e começa, silenciosamente, a limitar. No próximo passo, esse mesmo mecanismo pode ser observado em outros contextos, com outras crenças, outras linguagens e outras promessas. É aqui que a comparação deixa de ser teórica e passa a tocar a realidade contemporânea. No Brasil, a fé sempre ocupou um lugar central na vida social. Para milhões de pessoas, ela representa acolhimento, comunidade, sentido e esperança em meio a uma realidade marcada por desigualdade e insegurança. Esse papel em si não é um problema. Pelo contrário, ele cumpre uma função humana legítima. O alerta começa quando essa fé passa a ser progressivamente incorporada à lógica do poder político. Assim como ocorreu na Índia, esse processo não acontece de forma abrupta. Ele é lento, gradual e quase invisível. Primeiro, a fé se fortalece como identidade. Em seguida, essa identidade passa a ser associada a valores morais absolutos. Aos poucos, esses valores começam a orientar escolhas políticas. O voto deixa de ser uma decisão baseada em projetos, resultados ou propostas, e passa a ser um ato de lealdade moral. Nesse estágio, a política muda de natureza. Ela deixa de ser espaço de debate e se transforma em campo de julgamento ético. Discordar já não significa apenas pensar diferente, mas estar do lado errado. Críticas políticas passam a ser interpretadas como ataques à fé. O político deixa de ser representante temporário e começa a assumir a imagem de defensor de valores sagrados. Quando isso acontece, o raciocínio lógico não desaparece, mas é subordinado. Perguntas concretas sobre economia, políticas públicas, desigualdade ou direitos sociais perdem força diante de narrativas morais simplificadas. Problemas estruturais passam a ser explicados como falhas individuais, falta de fé ou ação de inimigos abstratos. O sistema deixa de ser questionado. A responsabilidade é deslocada. Esse mecanismo se aproxima perigosamente do que a história indiana revela. Lá, o sofrimento foi explicado como consequência de ações passadas. Aqui ele começa a ser interpretado como prova espiritual, punição moral, ou resultado da escolha do lado errado. Em ambos os casos, a desigualdade deixa de ser vista como construção social e passa a ser moralizada. O risco maior está na naturalização desse processo. Quando fé e política se tornam indissociáveis, já não se sabe onde termina uma e começa a outra. O debate racional perde espaço. A crítica vira ofensa. O pensamento independente passa a ser visto como ameaça à ordem moral. A sociedade não é silenciada à força. Ela aprende a se silenciar sozinha. A história da Índia
mostra onde esse caminho pode levar quando percorre séculos. O Brasil ainda está no meio do trajeto. E é justamente por isso que o alerta importa. Porque ainda existe espaço para separar fé de poder, espiritualidade de obediência e crença pessoal de escolha política consciente. A conexão entre a história da Índia e o Brasil não está na religião em si, mas no mecanismo que se forma quando a fé passa a ocupar o lugar do pensamento político. No caso brasileiro, esse processo assume outra linguagem, outros símbolos e outras promessas, mas opera sobre a mesma estrutura psicológica, oferecer sentido ao sofrimento enquanto desloca o foco das causas reais. No Brasil, a fé não explica a pobreza como resultado de vidas passadas, mas ela começa, aos poucos, a explicá-la como prova espiritual, falha moral ou consequência de escolhas individuais. O sofrimento deixa de ser analisado como resultado de desigualdade histórica, políticas públicas mal executadas ou concentração de poder. Ele passa a ser interpretado como algo que precisa ser suportado com obediência, paciência e esperança. Esse deslocamento é fundamental. Quando a causa do problema deixa de ser estrutural e passa a ser moral, a política se esvazia. A discussão sobre projetos, dados, economia e direitos perde espaço para narrativas simplificadas de bem contra mal. A fé, que deveria atuar no plano íntimo, começa a organizar a percepção coletiva da realidade. Assim como na Índia, esse processo não depende de imposição direta. Ele se constrói por repetição. Frases simples, discursos emocionais, lideranças carismáticas e símbolos religiosos passam a se misturar com decisões políticas. A pessoa já não vota apenas em propostas, mas em identidades. Já não defende ideias, mas lados. A escolha política se transforma em afirmação moral. Nesse estágio, o raciocínio lógico não desaparece completamente, mas se torna seletivo. Ele funciona apenas para defender aquilo em que já se acredita. Informações que reforçam a identidade são aceitas. Informações que desafiam essa identidade são rejeitadas. A política deixa de ser um campo de construção coletiva e se torna um espaço de confirmação emocional. A experiência indiana ajuda a entender por que esse caminho é perigoso. Lá, ao longo de séculos, a naturalização do sofrimento reduziu a capacidade de imaginar mudanças profundas. Aqui o risco é semelhante. Quando a fé passa a justificar escolhas políticas sem reflexão crítica, a sociedade perde a capacidade de se pensar como autora do próprio destino. O poder deixa de ser cobrado. Ele passa a ser protegido. O Brasil ainda não chegou ao ponto em que fé e política se tornaram indissociáveis de forma definitiva. Mas os sinais estão presentes. E a história mostra que, quando esse processo avança sem reflexão, ele se consolida de forma silenciosa e duradoura. A fé, em sua essência, nasce para dar sentido à existência, não para substituir o pensamento. Ela oferece consolo, esperança e pertencimento. O problema começa quando ela passa a ocupar um espaço que não é seu, o lugar da escolha política consciente. Quando isso acontece, algo fundamental se perde, não apenas na política, mas na própria espiritualidade. A história da Índia ensina que sistemas de crença, quando associados por muito tempo à ideia de destino e aceitação, moldam sociedades inteiras. O sofrimento deixa de ser enfrentado como problema humano e passa a ser administrado como necessidade moral. A desigualdade se torna parte da paisagem. O poder deixa de ser questionado. Tudo parece fazer sentido, e é justamente isso que torna o sistema tão resistente à mudança. No Brasil ainda existe espaço para a escolha. Ainda é possível separar fé de poder, espiritualidade de obediência, crença pessoal de projeto político. Mas isso exige um cuidado constante com o pensamento. Exige disposição para perguntar, para duvidar, para analisar, mesmo quando essas perguntas causam desconforto. Pensar não é trair a fé. Questionar não é perder valores. Pelo contrário, a fé que não suporta o pensamento crítico corre o risco de deixar de ser fé e se tornar apenas ferramenta. E quando isso acontece, ela já não liberta, apenas organiza comportamentos. A política, por sua vez, não deveria ser vivida como guerra moral, mas como responsabilidade coletiva. Escolher representantes, cobrar resultados e avaliar consequências faz parte da vida em sociedade.
Quando esse processo é substituído por lealdade cega, a liberdade se enfraquece, mesmo quando ninguém percebe. Esse vídeo não é um ataque à fé de ninguém. É um convite à reflexão, um convite para observar a história, reconhecer padrões e pensar sobre o caminho que está sendo construído agora. Porque sociedades não perdem a liberdade de uma vez. Elas a entregam aos poucos, sempre acreditando que estão fazendo o que é certo. Se esse conteúdo te fez pensar, vale continuar essa conversa. Não por obrigação, mas por consciência. Pensar ainda é um ato de liberdade. E cuidar do pensamento talvez seja uma das formas mais honestas de cuidar da própria fé.